Boa noite, pessoal. Estamos na disciplina de Psicologia da Educação. Hoje a temática são as variáveis psicológicas, autoconceito, autoeficácia, autoestima e também as habilidades sociais. E hoje a gente acaba desdobrando para as habilidades socioemocionais, que inclusive fazem parte da BNCC. Então, eu vou compartilhar uma tela que tem um resuminho destes conceitos para vocês e a gente vai dialogando em cima disso, tá bom? Eu fiz aqui, tem uma definição super bacana e eu acho bem simplificada, embora eu prefira o meu conceito de autoestima, que daí vocês já sabem o que é, vocês vão me falando. Autoconceito está associado ao julgamento que o indivíduo tem de si mesmo, baseado no desempenho de diversas atividades, tá? Então, necessariamente está vinculado à potencialidade para realizar feitos, tarefas, produções, construções, criações, tá? Intra e internamente. Intra é dentro e inter é externamente, tá bom? A autoeficácia. A autoeficácia necessariamente está relacionada às expectativas que o indivíduo tem para executar de forma mais plena, mais satisfatória, uma tarefa. Então, a autoeficácia necessariamente ela está vinculada ao quanto eu acredito no meu potencial para realizar aquilo jamais imaginado. O quanto eu acredito no meu potencial para que eu realize algo que eu já tive um primeiro contato. Ou que eu realize algo que eu já tenho uma experiência para fazer. Então, é quando eu realmente sei das minhas qualidades, das minhas habilidades, das minhas competências e vou para realizar aquilo. Então, isso a gente já... E vou de uma forma bastante assertiva, abstraindo, pensando sobre isso para que eu já coloque em execução, tá? Não se esqueçam, eu falei para vocês há pouco que a autoeficácia tinha esse movimento de passar pela abstração e se tornar algo efetivado, tinha que ser realizado. Inclusive, eu passei um exemplo, né? Quando eu fazia uma pergunta e vocês pensavam sobre essa pergunta e já me respondiam, no ato de depois pensar e depois me responder, vocês estavam estimulando essa variável psicológica chamada autoeficiência ou autoeficácia, tá? E a terceira aqui, a autoestima, que eu prefiro considerar como o quanto que eu me amo, o quanto que eu me valorizo, o quanto que eu me quero bem, tá? E aqui está dito, né, que representa a avaliação emocional, não deixa de ser, né? Se eu me valorizo, eu me amo, né? Eu consigo reconhecer todos esses potenciais, né? E consigo reconhecer aonde eu falho para melhorar, eu estou de acordo construindo a minha autoestima de uma forma positiva. Agora, se eu me sinto aquém, se eu me sinto inferiorizada, se eu me sinto não capaz, se eu me sinto minimizada diante das outras pessoas, eu vou desenvolvendo uma baixa autoestima. E estas três variáveis, elas dificultam em muito o nosso... elas dificultam, quando estão na polaridade negativa, o nosso processo de aprendizagem. Ou potencializam se elas estão na polaridade positiva. Então, se eu consigo ter
um positivo autoconceito, se eu tenho uma positiva autoeficiência, se eu tenho uma positiva autoestima, eu vou ter maior potencial para querer aprender. Eu vou me estimular mais para aprender. Eu vou entender que quando eu errar, eu vou poder retornar e não tem problema para que eu aprenda depois, né? E que errar faz parte do processo de aprendizagem. Até para que eu veja aonde eu não consigo entender direito, porque eu sei que eu vou conseguir entender. Eu sei que eu vou perceber aonde eu errei e vou, a partir disso, fazer de uma forma diferente para que eu faça o correto. Então, isso é que é você trabalhar com as variáveis psicológicas de um lado positivo. E do lado negativo é quando, assim, eu não confio no meu potencial para aprender. Então, eu tenho uma baixa eficiência. Eu me sinto inferior diante dos outros. Eu não me respeito. Eu não me acho capaz. Eu tenho o quê? Uma baixa autoestima. Eu não consigo ver nenhuma qualidade em mim. Eu não consigo reconhecer o quanto eu posso contribuir fazendo algo. Eu tenho o quê? Um baixo autoconceito. Então, tudo isso vai fazer com que eu sempre me sinta aquém do processo de aprendizagem. Eu sempre vou me sentir, antes de chegar ao conhecimento, eu vou sentir que eu não tenho capacidade para aprender. Então, isso no universo da criança é muito delicado. A gente tem que entender com muita propriedade. Tanto que, como dito, essas habilidades ou essas variáveis psicológicas fazem parte da BNCC, né, que são as habilidades socioemocionais, inclusive o processo de comunicação, a questão da empatia, todas essas bases da BNCC valorizam e muito essa construção do sujeito, para que ele se torne potencial para aprender, exatamente para evitar essa negativação dessas variáveis psicológicas, porque senão a gente vai criando, né, e a própria criança vai fazendo isso, ela vai criando em si esse movimento de auto-inferiorização ou de negação para aprender. Ah, eu não sei mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. E aí ela começa não só a dizer, mas ela vai se sentindo ansiosa, ela vai ficando extremamente vulnerável, achando que realmente ela não tem potencial para aprender. Então a gente tem que ter muito cuidado, ok? Eu vou sair dessa tabelinha aqui e eu vou colocar no texto que eu pedi para vocês lerem. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. E aí vocês me falem se vocês estão vendo direitinho. Tá dando para ver, pessoal? Sim, pronto. E vocês também têm esse material. Só um minuto que tem algumas perguntinhas aqui. E, gente, as perguntinhas do chat foram apagadas. Eu cliquei e sumiu. Quem me perguntou, pergunta novamente, porque sumiu. E a gente tem mais uns 4 minutos, aí a gente fecha e a gente retorna, tá? Então, era esse texto aqui. Tem uma passagem super interessante, que é citada uma grande obra de psicologia do desenvolvimento, que é da Papalha, e aí fala desse processo, né, do autorreconhecimento da criança, e aí fazem essa subdivisão em 3 etapas, né? Essa primeira etapa, próxima a 1 ano e meio, quando a criança começa a demonstrar essa consciência de si, então ela sabe que ela é ela, o mundo é o mundo. O que é externo a ela é externo a ela, não é tudo acoplado, como se fosse uma continuação. Tudo que ela vê, ela acredita que é uma continuação dela.
Então, ela, no máximo, até mais ou menos essa fase de 1 ano e meio, ela já tem essa dimensão de que ela é um serzinho diante de outras coisas que ela observa desse mundo externo, tá bom? A partir aí já de 1 ano e meio, caminhando-se para 2 aninhos, ela já começa a utilizar essa nomenclatura do eu, como até um ato, né, de auto-reconhecimento, autoconsciência. E próximo ali dos 2 anos e meio, né, 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio mais ou menos, ela já começa a atribuir alguns adjetivos, algumas qualidades para os outros e para si. Então, eu sou bonita. Então, quando ela diz eu sou bonita, ela tem ela consegue dimensionar o que é isso. Ela é bonita. O cabelo é bonito, né? E aí ela vai desdobrando sobre isso. Então, a criança, até essa fase aí dos 2 anos e meio, ela vai estabelecendo estas articulações, o que vai fazer com que ela, próximo ali dos 3 anos, adquira o que a gente chama de autoestima. Além do processo de moralidade, como o Piaget dizia, que é essa dimensão do que é certo e errado, ela pode até testar, mas ela sabe que ela não pode pegar aquele brinquedo da coleguinha. Ela quer muito, mas ela não pode pegar porque ela sabe que não é dela. A partir mais ou menos dos 3 anos, isso que é a moralidade que Piaget chama. A autoestima, ela, por conta desse processo que eu já vim apontando, do autorreconhecimento, essa autoconsciência de si, essa questão de trazer atributos, adjetivos, né? Articulando pensamento e linguagem, tudo isso vai propiciar a formação da autoestima dela, da criança, mais ou menos próximo aí dos 3 anos. Antes não tem? Antes isso está sendo formado, tá? É claro, igual a moralidade. Ela precisa ser ensinada, precisa ser trabalhada com a criança, até para que ela depois, próximo aí dos 3 anos, ela saiba por que ela não pode pegar o brinquedo que não é dela. Né? É lógico que ela vai fazer testes, né? Ela está na fase disso, ela tem 3 anos de existência. Né? Então, é bom fazer nesta fase para que não faça em outras, se é que eu me fiz claro. Então, olha como é importante, olha como do autorreconhecimento, quando ela já consegue perceber que ela